Okay, let's go to lesson 178. So, Maisie, you are going to link the words to make a sentence. Now, ask your friend. Então, aqui são 10 perguntas. Eu vou fazer as 10, você vai escolher 5, vai me responder e me mandar por áudio. Você pode escolher 5 perguntas que você quiser para responder. Number 1. Have you been working overtime a lot? Have you been reading any bestsellers? Did you use to get hurt easily as a child? Have you recently graduated from college? Do you think life in a big city is too stressful nowadays? Did you exercise before you went to work today? Tell me 3 things about yourself that you'd like to improve, okay, to become better. Tell me the advantages and the disadvantages of living in an apartment. Tell me the advantages and disadvantages of living alone. What is the best diet you know of? Okay, you are going to tell the best diet you think is the best. Now, I'm gonna give you the sentence and you are going to follow the example. You are going to change into interrogative, okay? It is first conditional. If you need, I'll help you. Question: Will you help me if I need you? Ok? Então, quando transformar em pergunta no first conditional, a gente vai usar will. She will understand it if she pays attention. Ok? Make a question. You will lose your accent if you speak English every day. Make a question. He will travel if he takes his passport. If she brings her credit card, she will buy something. Now, short comment. Você vai fazer um pequeno comentário sobre a frase. Se você concorda, discorda, o que você acha e dá a sua opinião. So, everyone should be an organ donor. What's your opinion? Do you agree? You disagree? Ok? Now, follow the model. Então, aqui são tag questions, aquelas perguntinhas que nós fazemos no final da frase. Então, eu vou fazer um exemplo e você vai fazer nas outras frases. He hasn't said anything about it. Repeat. He hasn't said anything about it. Has he? Então, você vai repetir a frase que eu disser e no final faz a tag. She hasn't understood what he really meant. Okay, repeat and make the tag. He hasn't hit his car. They don't own this apartment. She doesn't work as a trainee there. Ok? Então você vai fazer e depois me enviar. Now let's go to lesson 179. Verbs. To listen, listened. To telephone, telephoned. To spell, spelled. To spill, spilled. For example, I listed their names on my notebook. She telephoned me yesterday. I spelled the words correctly. Okay, so I spilled salt on the food. Now, vocabulary. Project, advancement, storm, lightning, thunder, fashion, fashionable, sociology, sociologist, embarrassment, sour, sweet, hate, stage, adorable, bitter, radical, concert, music. Okay, so are you afraid of storm or lightning? And you, are you a fashionable person?
What situation makes an embarrassment for you? What a situation that is an embarrassment for you, or that was. Do you prefer sour or sweet things? Okay, sweet food, candies. Now, expressions. To give up, to take a long time, thunderstorm, not even, give in, to spill the beans. Então, to give up quer dizer desistir. For example, I gave up on my English course. To give in é ceder, já é diferente. I give in my seat to old people on the bus. Então, eu faço o quê? Eu cedo, né, meu assento para as pessoas mais velhas no ônibus. To spill the beans. It means to tell a secret. Então, não é espalhar os feijões. Aqui é uma expressão. Então, significa contar um segredo, uma informação secreta. For example, my friend told me a secret and I spilled the beans. Ok? E o que eu fiz? Eu contei a informação secreta, o segredo. Now, grammar. Então, grammar é o third conditional, ok? Então, nós vamos ver aqui o third conditional. Então, third conditional é para falar sobre uma situação que não ocorreu no passado e agora não pode ser mais alterada. Ou ela ocorreu ou não ocorreu no passado e no presente ela não pode mais sofrer uma alteração por conta do passado. Então, como é a estrutura? If mais sujeito mais verbo to have no passado, que fica had, mais verbo no particípio passado. Na segunda parte da oração, a gente vai ter sujeito, would have, sempre would have. Se for she would have. E mais verbo no particípio passado. A gente pode mudar a ordem da frase? Sim, só não pode mudar a estrutura. Então, aqui pode começar a frase com sujeito, would have, verbo no particípio passado, sempre particípio. O if no meio da frase, sujeito, have, aqui está na negativa, hadn't, e o outro verbo no particípio passado. Então, não pode se mudar o quê? A estrutura, ok? Pode mudar a ordem da frase, só não pode mudar a estrutura. Eu jamais posso botar if com would. O if tem que estar com o sujeito, verbo to have no passado, que é had, e verbo no particípio passado. E o would vai sempre estar would have e o verbo no particípio passado. Então, é sempre o de have, mesmo que o sujeito seja he, she, it, ok? Example, would you have listened to her? Would you have gone out with him if he had asked you out? I had known about the test. If I had known about the test, I would have studied for it. Então, foi uma situação no passado, ok? Então, a pessoa diz, se eu soubesse do teste, eu teria estudado para ele. Mas a pessoa estudou para o teste? Não. E agora, é possível mudar essa situação no presente? Não é mais possível. Então, esse tempo verbal, ele vai retratar o quê? Uma situação que aconteceu ou deixou de ocorrer no passado e que no presente não pode ser mais mudada. If I had known it was him, I wouldn't have answered the phone. Então, se a pessoa soubesse que era ele, ela não teria atendido o telefone. Mas como ela não sabia que era ele, então ela atendeu. Tem como mudar isso no presente? Não. Porque dependia o quê? Da situação ter ocorrido ou não no passado. If I hadn't gone to the mall, I wouldn't have met her. Então, aqui, se eu não tivesse ido ao shopping, eu não a teria encontrado. Mas ela foi ao shopping, então a encontrou. Tem como mudar essa situação no presente? Não, porque ela já foi ao shopping. I would have rested all day if I hadn't had to work. Então, eu teria descansado o dia todo, ok? Se eu não tivesse que trabalhar. Mas a pessoa pôde descansar o dia todo? Não, por quê? Teve que trabalhar. Então, aqui, olha só. Quando nós vamos negar, a gente coloca o not depois do had. Vai ficar had not ou hadn't. E esse had aqui é o verbo principal, por isso que tem dois had.
Um é o auxiliar, que faz parte do tempo verbal, que vem depois do if e o sujeito, e o outro é o verbo principal, por isso que tem 2 had. Na negativa, quando tem would, a gente só coloca o not depois do would, que fica would not ou wouldn't, ok? Então aqui, it talks about the past. It is used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of the situation. Então, é para falar sobre uma situação do passado. É usado para descrever a situação que não ocorreu ou ocorreu e imaginar o resultado nessa situação no momento presente. Mas é impossível o quê? De mudar essa situação. A gente pode imaginar. Se eu não tivesse feito tal ação, agora seria diferente. Mas eu não tenho como mudar essa situação, porque ela ocorreu ou deixou de ocorrer no passado. Ok, so now I'm gonna give you the sentences and you are going to train the structure of third conditional. Ok? Então, vou te dar as frases e nós vamos treinar a estrutura do third conditional. É bem longa, então vou falar bem pausadamente. If I had seen him, I would have talked to him. Aí você vai repetir. If I had seen him, I would have talked to him. Aí eu vou dar um outro verbo. Aí você vai substituir o verbo talked pelo outro verbo. Então o verbo é asked. If I had seen him, I would have asked him. Então, vou fazer novamente. Eu vou dar a frase, você vai repetir igualmente. Depois, o verbo que eu ditar, você vai substituir. If I had seen him, I would have talked to him. Repeat. If I had seen him, I would have talked to him. Asked. If I had seen him, I would have asked him. Ok? Então, repete a frase e depois substitui pela outra palavra ou verbo. Now you, agora você. If I had known it were on sale, I would have bought it. Substitute. Taken. If I had spoken Spanish, I would have gotten a job there. Substitute. Traveled to Spain. If you hadn't impressed me, I wouldn't have invited you, hired you. If you had invited me, I would have gone out with you, had lunch. If I hadn't hung up, I would have told him, talked to him. Então, você vai repetir, fazer as substituições e me enviar por áudio no WhatsApp. Now, answer the questions. Então, você pode escolher 3 perguntas para você responder. Are you afraid of lightning or thunder? Do you give up on your projects easily? What kind of clothes are in fashion these days? Can you give me some examples of sour fruits or food? What advancements in science do you still expect to see? Have you ever practiced any extreme sports? Então, dessas perguntas você vai escolher 3, ok? Me responder e me enviar. Alright?